Examinando as Escrituras. Olá, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou seu amado irmão em Cristo, Ivanilson Belo. Venho aqui trazendo um estudo, continuação do estudo, Os Dois Sacerdócios, parte 1, vídeo 3. Esse estudo tem o objetivo de levar você à veracidade da palavra de Deus. O estudo é muito grande, são 5 partes, se não me falha a memória, e cada parte tem que fracionar os vídeos por conta do nosso canal no YouTube, que é novo, e ele só nos cede 15 minutos. Então tem que ser em 15 minutos, para não exceder. Então faz em 13, 12. Mas vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Paramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 12, que nos diz assim: Então toda a multidão se calou, e estava Barnabé e a Paulo. Vou ler novamente, eu errei a leitura. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Atos Apóstolo, capítulo 15, versículo 12. O apóstolo Tiago tomou a palavra também, amados, e recordou aos presentes na reunião de como Pedro havia sido usado para levar a palavra na casa do centurião Cornélio, e afirmou que este fato tinha a concordância dos profetas. Vejamos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13 ao 18, que diz: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas. Como está escrito: depois voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, disse o Senhor, que fez todas as coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Atos 15, 13, 18. Após o apóstolo citar as profecias que falavam sobre os gentios, Tiago propôs aos irmãos que não se devia impor aos gentios mais do que se obtivessem da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 19 ao 21, que diz: Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevo-lhes que se abstenha da contaminação aos ídolos, da prostituição e do que é sufocado, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 19 ao 21. Depois de toda esta discussão e após as explanações
de Paulo, Barnabé, Pedro e Tiago, os apóstolos e anciões resolvem enviar às igrejas de várias regiões gentílicas a Silas e Barsabás, que juntamente com o apóstolo Paulo e Barnabé exporiam o que havia sido deliberado e decidido em Jerusalém. Vejamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 24 e 25. E porquanto ouvimos que alguns entre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem reunir concordamente, eleger alguns homens e enviá-los com o nosso amado irmão Barnabé e Paulo. Atos capítulo 15, versículo 24 e versículo 25. Notem, no versículo 24, o apóstolo se refere a alguns que havia saído de entre eles em Jerusalém e perturbavam os gentios, querendo obrigá-los a guardarem a lei, sacerdócio levítico, a orientação para que aos gentios não se impusesse a lei de Moisés foi do Espírito Santo. Vejamos, lemos em Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vós guardardes, bem vos vá. Ou seja, das quais bem fazeis, se vos guardardes, se afastardes, bem vos faz, bem vos vá. Ou seja, bem vocês fazeis. Tempos depois desta decisão tomada pelos apóstolos e anciões, o apóstolo Paulo então escreveu uma carta aos irmãos israelitas, os hebreus, esclarecendo as questões das duas alianças, a velha aliança, o sacerdócio levítico. Por ela o povo recebeu e viveu sob o domínio da lei. A nova aliança, o sacerdócio Melquisedeque. Por ela recebemos a graça e vivemos sob o favor do Senhor. Paulo escreveu também uma carta aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos, onde congregava gentios e judeus. E nesta carta ensina a importância da lei e a sua finalidade, a importância da nação de Israel e a sua finalidade, e mostra a eles que a igreja está fundamentada na graça e não na lei. Escreve também aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, onde procura trazê-los de volta ao Evangelho, porque devido a alguns irmãos da circuncisão, eles estavam querendo novamente sujeitarem-se à lei, sacerdócio levítico. Graças a Deus, amados, que houve no princípio da igreja esta controvérsia entre os judeus convertidos, que desejavam seguir os ensinos da nova aliança, mas relutavam em abandonar os critérios da aliança velha. E os irmãos gentios, que obedeciam aos ensinos da nova aliança e nada sabiam
sobre as leis de Moisés, se está controvérsia, se esta controvérsia não tivesse acontecido, Paulo não teria ido a Jerusalém. Os apóstolos não teriam afirmado que, por orientação do Espírito Santo, nós não viveríamos sujeito à lei, e Paulo não teria escrito essas 3 cartas tão esclarecedoras. Para que possamos entender melhor a questão dos 2 sacerdócios, precisamos conhecer o porquê da nação de Israel. Antes, porém, de falarmos alguma coisa sobre a nação de Israel, vamos comentar sobre os conhecimentos desde a criação do mundo até a formação da nação de Israel. Faremos isto bem resumidamente, por conta de o estudo ser muito grande. E esse resumo nós faremos no próximo vídeo, parte 1, vídeo 4, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos, em nome de Jesus. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Assista o próximo vídeo, em nome de Jesus.